Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os grupos sanguíneos do sistema BO. Quem quiser acompanhar essa aula lá no livro do SAS, as indicações estão aqui embaixo. Beleza, segundo ano? Vamos começar então? Não faz sentido a gente falar de grupos do sistema BO sem falar primeiro um pouquinho sobre sangue. Mas na verdade, o que é o sangue? O sangue ele é uma variação de um tecido chamado de tecido conjuntivo. E no sangue, a gente tem vários elementos misturados para formar esse líquido viscoso que a gente conhece. Se a gente pegar um frasquinho de sangue humano e colocar num aparelho chamado centrífuga, esse aparelho ele parece como se fosse a nossa máquina de lavar roupa. Ele vai gerar uma velocidade muito grande e ele vai separar os seus componentes por densidade. Como a gente pode observar aqui, olha só, os elementos mais densos, que são os elementos figurados, eles são representados pelas plaquetas, cuja função é a coagulação sanguínea. Eles são representados também pelos leucócitos, que são células super importantes no sistema imunológico. Cada leucócito vai ter uma função, mas não é o tema da aula de hoje. E nós também temos células chamadas de hemácias. As hemácias vão ser protagonistas da nossa aula de hoje, porque o sistema BO, na verdade, é a possibilidade de expressão ou não de uma proteína na membrana das hemácias. Mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui eu tenho os elementos figurados, compostos pelas células hemácias e leucócitos e pelos elementos figurados plaquetas. E eu tenho também a parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é onde eu vou ter, ele é composto por água, sais minerais, alguns nutrientes, e eu tenho anticorpos dissolvidos nesse plasma. Para quem não lembra, anticorpos são moléculas de defesa, são proteínas produzidas para atacar os antígenos que entram no nosso corpo. E o que é um antígeno? É qualquer molécula, corpo ou substância que seja capaz de provocar uma reação imunológica e produzir anticorpos. Então a gente já sabe que a gente tem um sistema de defesa atuando para proteger o nosso organismo. E isso vai ser super importante na hora da gente estudar o sistema BO. Vocês vão entender o porquê. Bom, focando mais especificadamente nas hemácias, já falei para vocês que as hemácias são células. Uma coisa importante das hemácias é que são células anucleadas e elas acabam perdendo o seu núcleo durante o seu amadurecimento justamente para desenvolver a função pela qual ela existe. E qual que é a função das hemácias? A função das hemácias é capturar o oxigênio, transportar o oxigênio que foi capturado pela respiração pulmonar e levar até os diversos tecidos para que esse oxigênio entre lá na mitocôndria e produza ATP através da respiração celular. Então a gente entende o quão importante é a presença de hemácias no nosso corpo. Sendo assim, o que é o sistema ABO? Então, existem algumas proteínas que elas são geneticamente determinadas. Na verdade, todas as proteínas são geneticamente determinadas, mas falando especificamente do sistema BO, essas proteínas elas são geneticamente determinadas e elas podem ou não ser expressas na membrana das hemácias. Então, eu tenho proteínas que são do tipo A e eu tenho proteínas que são do tipo B. As hemácias elas podem expressar na sua membrana tanto essas glicoproteínas do tipo A quanto essas glicoproteínas do tipo B. Elas também podem expressar as duas glicoproteínas ou podem não expressar nenhuma. E isso vai conferir para a gente, isso vai classificar os grupos sanguíneos do sistema BO. Se a pessoa ela consegue produzir a proteína A nas hemácias, somente a proteína A, ela é do grupo sanguíneo A. Se essa pessoa consegue produzir somente a proteína B, ela vai ser do grupo sanguíneo B. Se essa pessoa, ela expressar as duas proteínas, a pessoa vai ser do tipo sanguíneo AB. E se essa pessoa não tiver expressão gênica de proteína, ela vai ser do grupo sanguíneo O. Então, os 4 fenótipos que a gente ouve muito falar, qual que é seu tipo sanguíneo? A, B, AB e O, eles estão relacionados com a expressão ou não de proteínas que são determinadas geneticamente. E aí agora a gente vai entender um pouquinho, galera, o ponto de vista genético da determinação do sistema BO.
Porque até agora a gente viu um pouquinho do que as hemácias fazem, qual que é o papel fisiológico dela, mas vamos entender um pouquinho da parte genética, da determinação dessas proteínas na membrana das hemácias? Bom, vamos lá. Galera, o sistema B é bem interessante da gente estudar porque ele tem exemplo de várias relações genéticas. Vamos começar falando do tipo de gene que vai ser expresso na membrana dessas hemácias. Então, olha só, lá no cromossomo 9, o gene I ele apresenta 3 alelos que podem ser combinados de maneiras diferentes. Só da gente ter 3 alelos podendo ser combinados e determinando um fenótipo, nós temos um exemplo de polialelia. E quais são esses alelos? Só para a gente relembrar, alelos são variações de um gene, ok? Então, olha só, eu posso ter o alelo iazão. O alelo iazão é o alelo que vai expressar a proteína A. O alelo ibzão é o alelo que vai expressar a glicoproteína B. E o alelo izinho, ele é um alelo recessivo. E aí que a gente vai conversar um pouquinho, porque quando o alelo izinho ele tiver em homozigose, ou seja, eu tiver 2 alelos izinhos no mesmo genótipo, essa pessoa não vai expressar nenhuma das proteínas na membrana das hemácias. Vou pedir para vocês darem uma olhada nessa tabela aqui embaixo, pessoal, olha só. Então, na verdade, antes de falar da tabela, eu quero falar uma coisinha para vocês. O alelo iazão e o alelo ibzão, entre eles têm uma relação de codominância. O que significa isso? Que eu não tenho aqui um alelo que domine mais ou que domine menos na expressão do seu fenótipo. Então, quando eu tiver o alelo iazão, que expressa a proteína A, e o alelo ibzão, que expressa a proteína B, no mesmo genótipo, essas duas proteínas vão ser expressas. Então, não existe um que domine mais ou um que domine menos, portanto, eles são codominantes. E tanto o alelo A, iazão, quanto o alelo ibzão, eles vão ter uma relação de dominância completa sobre o izinho. O que isso significa? Que quando eu tiver ou o iazão ou o ibzão acompanhados do izinho, quem vai expressar o seu fenótipo é o iazão ou o ibzão. O izinho ele não vai expressar fenótipo. E quando o izinho ele tiver em dose dupla, essa pessoa não vai expressar proteínas, beleza? E é isso que a gente consegue observar aqui nessa tabela aqui de baixo. Olha só. Então, quais são os possíveis genótipos para o fenótipo tipo sanguíneo A? Então, quem é do tipo sanguíneo A vai ter os alelos iazão-iazão ou iazão-izinho. Quem é do tipo sanguíneo B vai ter os alelos ibzão-ibzão ou ibzão-izinho. Quem é do tipo sanguíneo AB só pode ter um genótipo possível, iazão-ibzão. E quem é do grupo sanguíneo O só pode também ter um fenótipo possível, que é izinho-izinho. Conhecendo a maneira como esses genes se expressam, a gente consegue calcular probabilidades em cima deles. Então, se eu sei o genótipo dos meus pais e eu quero calcular a probabilidade do filho nascer com determinado fenótipo, por exemplo, eu tenho um pai A e uma mãe B. Qual que é a probabilidade de eu ter um filho O? Agora eu consigo, porque eu entendo como que esses genes são expressos. A gente vai fazer um exercício rapidinho daqui a pouquinho sobre esse assunto aqui. Só que aí eu penso que vocês devem estar se perguntando, professor, mas por que as pessoas elas não podem doar sangue indiscriminadamente? Doar não, desculpa, elas não podem receber sangue indiscriminadamente. Elas precisam ter um tipo de sanguíneo específico para receber esse sangue. Isso acontece, pessoal, porque lá nas nossas hemácias, então a gente tem essa proteína, que pode ser proteína A, B, ou posso ter as duas ou nenhuma. E essas proteínas a gente vai chamar de antígeno ou aglutinogênio. E essas proteínas, que também são chamadas de aglutinogênio ou de antígeno, quando elas entram no corpo de uma pessoa, elas podem provocar uma reação de aglutinação no sangue. Ou seja, alguns componentes que estão presentes no sangue do receptor podem atacar as hemácias do doador. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente já nasce imunizado com anticorpos do sistema BO.
O que isso significa? Dá uma olhada nessa imagenzinha aqui do lado. Então, as pessoas que têm tipo sanguíneo A, elas têm a proteína A nas hemácias e lá no plasma sanguíneo, lembra que a gente conversou um pouquinho sobre o plasma sanguíneo? Aqui, ó. Então, lá no plasma sanguíneo, essas pessoas possuem anticorpos. E quem é do tipo sanguíneo A, tem o aglutinogênio A nas hemácias, possui o anticorpo anti-B. O anticorpo ele também pode ser chamado de aglutinina, beleza? Vocês vão encontrar esses dois nominhos aí no livro. Quem é do tipo sanguíneo B tem aglutinina anti-A. Quem é do tipo sanguíneo AB não tem nenhuma aglutinina no seu plasma. Por quê? Bom, se eu sou do tipo sanguíneo AB e eu estou expressando as proteínas A e B, se eu tivesse anticorpos anti-A ou anti-B, eu ia atacar as minhas próprias células. E isso não dá, isso é incompatível com a vida. E eu também tenho pessoas que não expressam nenhuma proteína. As pessoas que não expressam nenhuma proteína na membrana das suas hemácias, elas possuem os dois anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Essa relação entre presença de proteína na membrana das hemácias e anticorpo presente no plasma vai determinar quais grupos sanguíneos podem doar para quais. Então, gente, dá uma olhada nessa imagem aqui que diz respeito os possíveis tipos de transfusão sanguínea que podem acontecer em relação ao sistema BO sem que a gente tenha aglutinação no sangue. Se a gente observar o tipo sanguíneo O, ele pode doar tanto para ele mesmo, quanto para o A, quanto para o AB, quanto para o B. Isso significa que o tipo sanguíneo O ele é o doador universal. Justamente por quê? Justamente porque quem é do tipo sanguíneo O não expressa nenhuma proteína nas suas hemácias. Sendo assim, quando o receptor receber esse sangue, não vai ter nada que os anticorpos consigam atacar. Tudo bem? Em compensação, quem é do grupo sanguíneo O apresenta os dois anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B. Então, quem é do tipo sanguíneo O só pode receber de O. Ou podemos ter algum problema de reação hemolítica acontecendo nos vasos sanguíneos desse paciente. Quem é do tipo sanguíneo AB, pessoal, é totalmente o contrário. Então, se o O ele era doador universal por não ter proteínas expressas nas suas hemácias, o AB ele é o receptor universal. Por quê? Porque se ele é AB, ele não tem nenhum tipo de anticorpo no seu plasma. Então, ele não vai atacar as células de quem fazer a doação para ele. Entretanto, o AB só pode doar para quem é AB, justamente porque eles têm a proteína A e a proteína B nas hemácias, que ao entrar em contato com o sangue do receptor, pode gerar a reação hemolítica. Bom, quem é do tipo sanguíneo A doa e recebe de A, e também recebe de O, que é o doador universal, e doa para AB. E quem é do tipo sanguíneo B, doa e recebe de B, que é do mesmo tipo sanguíneo, recebe o sangue de O e também pode doar o seu sangue para AB, que é o receptor universal. Claro, pessoal, que a transfusão de sangue ela vai muito além de só esses fatores. Nós temos uma outra proteína que pode ser expressa também, que é a proteína RH, e essa proteína a gente não está conversando nessa aula, mas ela também é levada em conta na hora de transfusão sanguínea. Na próxima aula a gente vai aprender sobre isso. Mas por enquanto é bem bacana que vocês entendam quem é o doador universal, por que é o doador universal, e quem é o receptor universal e por que é o receptor universal. Agora a gente vai entender um pouquinho como que isso aparece nos vestibulares. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o que a Unesp perguntou pra gente. O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema BO de alguns familiares de João e Maria. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho o João aqui, a Maria aqui. E aí ele me deu um heredograma mostrando alguns tipos sanguíneos dos parentes de João e Maria. E o que ele quer saber da gente? Ele quer saber a probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria. Opa, peraí. Se eu quero saber se eu quero uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria, primeiro eu preciso descobrir qual é o tipo sanguíneo da mãe de Maria. Certo? Então, para fazer esse exercício, qual que é o passo a passo? Olha só, primeira coisa, determinação dos genótipos do indivíduo.
Então, primeiro a gente vai olhar para esse heredograma e ver quais são os genótipos de cada indivíduo. Segundo passo, cálculo das probabilidades. Então, vamos lá. Pessoal, dá uma olhada nesse heredograma aqui. Todo mundo que é do tipo sanguíneo O, eu sei que necessariamente só tem um genótipo, Izinho, Izinho. Então, eu completei aqui para vocês, certo? Quem é do tipo sanguíneo A ou B pode ser tanto Iazão Izinho quanto Ibezão Izinho. Como que eu sei que esse irmão da Maria aqui, ele é Iazão Izinho? Bom, a mãe da Maria, ela vai doar o Izinho para o filho. Ela só pode doar o Izinho, certo? Sendo assim, esse Iazão, ele tem que vir de algum lugar. Então, ele só pode ter vindo da mãe. Então, olha só. Izinho vindo do pai e o Iazão vindo da mãe. Quando eu olho para esse outro irmão da Maria, ele é Ibezão Izinho. A gente já viu que o pai ele só pode doar o Izinho. Sendo assim, o Ibezão ele vai vir da mãe. Então a gente já descobriu que a mãe da Maria ela é Iazão e Ibezão. Vamos para a família do João agora. Bom, a irmã do João ela é Izinho Izinho. E a gente sabe que a mãe do João também é Izinho Izinho. E o exercício falou para mim que a irmã do João ela é do tipo sanguíneo B. Se ela é do tipo sanguíneo B, a gente sabe que ela tem pelo menos um Ibezão, certo? E esse Ibezão não pode ter vindo da mãe. Então ele veio do pai. E o Izinho só pode ter vindo da mãe. Então a gente sabe que essa irmã aqui ela é Ibezão Izinho. Então, na verdade, o que a gente está procurando nesse exercício, pessoal? A gente está procurando qual é a probabilidade de ter uma criança, vamos deixar especificado que ele não especificou o sexo aqui, então eu não vou precisar levar em conta se é do sexo masculino ou do sexo feminino. A gente quer uma criança que seja Iazão e Bezão, beleza? Tá, vamos começar a calcular essas probabilidades. Vamos ver aqui na família do João, pessoal. Na família do João, para essa criança ser Iazão e Bezão, eu não tenho nenhum alelo Iazão aqui na família do João. Então o João teria que doar o alelo Ibezão para essa criança. Vamos calcular a probabilidade primeiro do João ter esse alelo Ibezão. E como que a gente calcula essa probabilidade? Bom, a mãe do João, ela só vai poder doar, olha só, a mãe do João, ela só vai poder doar o Izinho. O pai do João, ele pode doar ou o Ibezão, ou ele pode doar o Izinho. A gente quer que ele doe o Ibezão para calcular essa probabilidade. Portanto, se eu tenho dois alelos e eu quero saber a probabilidade de um deles ser doado, significa que a probabilidade do alelo Ibezão vir para cá é meio, 50%. Porque ou o pai doa o Ibezão, ou o pai doa o Izinho. Então, olha só, quando eu estou calculando a minha probabilidade total, primeiro eu preciso saber a probabilidade do João ter o alelo Ibezão, que é meio. O que mais eu preciso ter nessas probabilidades? Se o João ele tem o alelo Ibezão, a Maria precisa ter o alelo Iazão. Sendo assim, observe um pouquinho aqui. O pai da Maria sempre vai doar o alelo Izinho. A mãe da Maria ela pode doar tanto o Iazão quanto o Ibezão. A gente quer que ela doe o Iazão. Mesma situação da família do João. Sendo assim, qual que é a probabilidade do alelo Iazão vir para Maria? 50% também. Adiciono essa probabilidade aqui nas probabilidades totais. Bom, pessoal, então fazendo o cruzamento do genótipo do João e do provável genótipo do João e do provável genótipo da Maria, nós vamos ter essas combinações de genes aqui. Olha só, Iazão Izinho com Ibezão Izinho, Iazão Ibezão, Ibezão Izinho, Iazão Izinho e Izinho Izinho. A gente está procurando pela criança Iazão Ibezão, certo? Então, qual é a probabilidade deles gerarem uma criança Iazão e Ibezão? 1/4. Ah, professor, então eu vou aqui no exercício e marco 1/4? Não, pessoal, isso é pegadinha. Por que eu não posso marcar 1/4 direto? Porque para que houvesse a probabilidade do João e da Maria terem uma criança com o mesmo genótipo da mãe da Maria,
Primeiro a gente calculou probabilidades deles terem determinados genótipos. E isso eu anotei aqui na nossa colinha. Então, primeiro a gente calculou a probabilidade do João ter o alelo IB, que é 50%, e a probabilidade de Maria ter o alelo IA, que é 50% ou meio, e depois disso, quando eles têm esses dois genótipos, aí a gente calcula essa probabilidade de 1/4, que é a probabilidade de eles gerarem uma criança Iazão e Bezão. Como eu estou querendo que um evento aconteça e outro evento aconteça, então eu tenho a regra da multiplicação. Então eu quero que o João tenha o alelo IB e que a Maria tenha o alelo IA e que os dois juntos gerem uma criança Iazão e Bezão. Portanto, eu vou multiplicar essas porcentagens. Meio vezes 1/4 é igual a 1/16. Beleza? Se ficou dúvidas, vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Eu quero que vocês resolvam os exercícios lá do livro do SAS e ao longo da aula eu coloquei alguns vídeos para vocês aprofundarem no assunto ou que demonstrem de uma maneira um pouco mais ilustrativa isso que a gente conversou aqui. Certo, pessoal? Um beijo para vocês e até mais.